Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como vocês já sabem, né? Vitor Hugo Fernandes. E hoje eu tô aqui de volta, né? Depois de um tempo sem gravar vídeos pro Aquis, para discutir um tema em comum, né? Internacional, que vocês devem estar vendo muito na mídia, tem sido muito discutido na mídia nos últimos dias, nas últimas semanas, que é a possível guerra entre Rússia e Ucrânia, que está passando aí na mídia toda hora, com um discurso muito recorrente dando a entender de que a Rússia vai invadir a Ucrânia a qualquer momento e que os Estados Unidos estariam prontos para defender, né, a Ucrânia e a OTAN. E tem sido muito alardeado na mídia, porque, afinal de contas, você tem ali em disputa Rússia, China e Estados Unidos. Né? Rússia e China como grandes aliados e os Estados Unidos e a OTAN do lado, né, fazendo oposição a esse grupo. Uma guerra ali entre Rússia e Ucrânia poderia vir a desembocar um conflito entre Rússia e Estados Unidos, que é algo que a humanidade teme, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Para entender isso rapidinho, pessoal, a gente tem que voltar rapidinho no passado e entender o fim da União Soviética, né, a criação da OTAN, para a gente compreender aquele contexto ali. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, liderada pelos Estados Unidos, a Europa estava completamente destroçada, para poder evitar a expansão do comunismo para a Europa. Né? Você tinha a União Soviética, que estava se expandindo, que conseguiu chegar ali até a Alemanha, então os Estados Unidos criam a OTAN para evitar, para que os países se unissem, né, militarmente para evitar a expansão do comunismo pela Europa. A questão é que acaba a União Soviética, portanto, em 91 não existiria nem mais necessidade de você ter a OTAN. A OTAN virou, na verdade, uma aliança que representa os interesses dos Estados Unidos. A Europa nem tem uma geopolítica própria. E a OTAN foi sempre atendendo, né, os interesses dos Estados Unidos nesse período. E a OTAN foi se expandindo para países do leste. Hoje você tem ali Polônia, Romênia, vários países que eram do bloco socialista até os anos 80, que agora passam a compor a OTAN. E os Estados Unidos vai expandindo a OTAN cada vez mais para perto da Rússia, cada vez mais colocando a Rússia em perigo, né? Porque à medida em que um país entra para a OTAN, ele passa a ser protegido também pela OTAN. Os Estados Unidos vão lá e colocam ali um monte de armas nesse país para supostamente proteger esse país também de uma eventual invasão russa. Só que quando acaba a União Soviética, a Rússia fica muito, mas muito mal. Né? Os anos 90 são horrorosos. Você tem uma queda na economia brusca, a pobreza que sai de 12% no período comunista e vai a 50% ao longo quando a Rússia se transforma em capitalista ao longo dos anos 90. A Rússia nos anos 90 passa por um momento péssimo, mas a partir dos anos 2000, com a chegada de Putin ao poder, que fique claro aqui, não estou defendendo o Putin, não defendo o Putin. Putin não é nem de longe uma figura política democrática, não é de forma alguma, né? Repito, uma defesa do Putin, mas o Putin consegue botar ordem ali na casa e a Rússia começa a melhorar a partir dos anos 90. Então começa a organizar a casa, a Rússia começa a melhorar a sua economia, inclusive volta a ser um pouquinho ali uma potência que deixou de ser nos anos 90. Óbvio, nada que se compare ao período soviético, mas a Rússia tem uma certa força. E os Estados Unidos foram expandindo a OTAN para cada vez mais perto ali da Rússia. E agora querem expandir a OTAN para a Ucrânia, que a Ucrânia venha fazer parte dos Estados Unidos. Só que a Ucrânia tem uma fronteira gigantesca com a Rússia. E nenhum país permitiria que um país inimigo colocasse um monte de armas na sua fronteira. É o que o presidente Putin fala. Imagine se eu fosse lá colocar um monte de armas na fronteira dos Estados Unidos com o México. Eles iam gostar? Eles iam deixar isso? Se eu fosse lá colocar um monte de armas na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, né, na fronteira ali do Canadá, apontada ali para os Estados Unidos, que é o que com certeza os Estados Unidos vão fazer com a entrada da OTAN ali da Rússia, da Ucrânia na OTAN. Né? Então, nenhum país admitiria uma coisa dessa. E aí a Rússia está botando ali as suas tropas para poder botar medo na OTAN, na OTAN e na Ucrânia, para pressionar eles para que não queiram entrar na OTAN. Mas a Rússia já deixou bem claro que não pretende a guerra, não tem interesse nenhum na guerra. Os Estados Unidos desejam a guerra. Desejam a guerra. Por um motivo interno. Biden está com a popularidade baixa. Ele tem sido pressionado, né, pelos militares internamente ali nos Estados Unidos e também por grupos econômicos ali para provocar uma guerra contra a Rússia, para deixar claro quem é que manda na geopolítica internacional. Os Estados Unidos têm perdido muito espaço para a China nesse período aí dessas últimas 2 décadas. A China hoje é a principal potência econômica mundial, só falta ultrapassar os Estados Unidos em dólar nominal, que vai ocorrer
muito em breve, e a China é uma aliadíssima da Rússia. Então você conseguir enfraquecer a Rússia, e a Rússia nem é tão importante assim. A grande questão é a China. Você conseguir provocar uma guerra contra o seu inimigo, você enfraquece o inimigo. Não seria os próprios Estados Unidos invadindo ou, né, militarmente a Rússia. Seria provocar uma guerra com o vizinho contra a Rússia para poder enfraquecer desse modo o seu inimigo. Então os Estados Unidos estão ali atiçando a guerra, querendo fazer que a guerra ocorra para poder enfraquecer a Rússia militarmente, politicamente, economicamente. A questão é, a China já deixou claro de que tem uma aliança sem precedentes com a Rússia. Os Estados Unidos estão criando um discurso de guerra que inclusive atrapalha a própria Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, vocês podem reparar na mídia, tem pedido muitas vezes para o presidente dos Estados Unidos, né, o Biden, outras lideranças europeias, e muitas lideranças europeias também não querem a guerra, né, digo dos países ocidentais, dizendo o seguinte: olha, presidente dos Estados Unidos, Biden, para de falar em guerra toda hora, você atrapalha a gente, atrapalha a nossa economia. Nós não queremos guerra. O próprio presidente da Ucrânia não estava levando tão a sério essa possibilidade da guerra, e o presidente da Rússia, o Putin, já disse muitas vezes que não pretende, não tem a intenção de invadir a Rússia, coisa que a gente não pode também afirmar. Quem tem interesse político, estratégico em provocar guerra são os Estados Unidos. A questão é uma situação de muita tensão. Você tem o exército russo de um lado, você tem o exército ucraniano desse lado, que já está recebendo armas dos Estados Unidos, da Inglaterra, e o apoio de diversos outros países europeus ali, para a hipótese de uma guerra. E quando você tem essa situação de muita tensão, é sempre um risco. Em algum momento você pode ter um helicóptero que usa o espaço aéreo do outro. Em algum momento você pode ter um soldado que faça um movimento e dá um tiro, daqui a outro responde um tiro e estourar uma guerra. E a gente sabe que uma guerra ali que envolva Estados Unidos e Rússia pode ser um perigo para a Europa toda e, quiçá, né, até para o mundo todo. Agora, será que vai ter guerra mesmo? Será que isso é só um jogo de retórica para interesses que são, na verdade, econômicos, tem outros interesses por trás? Vamos ver os próximos capítulos, mas eu convido vocês a conhecer. Eu fiz 2 vídeos fazendo análises mais longas, né, uns vídeos bem mais longos que esse, fazendo uma análise sobre a possibilidade, o contexto histórico desse conflito que culminou agora nessa possibilidade, né, real de uma guerra, né, ocorrer ali no leste da Europa. Tem 2 vídeos e uma live que eu fiz no meu canal. Então quem quiser conhecer, eu convido vocês a conhecer lá o vídeo. O link fica sempre aqui embaixo para quem quiser, tiver interesse em conhecer. Pessoal, vamos sempre lembrar de curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, se inscrever aqui no canal daqui, se inscrever lá no meu canal também, para a gente fortalecer, né, os canais progressistas. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.